O governo federal gasta o dinheiro público com eficiência? Com certeza o governo, não somente federal, mas também os governos dos estados, dos municípios, têm dificuldade de entregar para a sociedade um serviço com eficiência e com eficácia. Por algumas questões básicas, uma delas é a falta de planejamento de forma antecipada, falta de eficiência dentro dos quadros do governo. Nós temos 39 ministérios e muitos desses ministérios não têm quadro de carreira, ou seja, não têm padrões mínimos de governança. Bem, em relação ao orçamento, nós temos dificuldades hoje para a sua implementação como um todo, dentro do contexto brasileiro, porque muitas vezes os recursos existem, mas a estrutura do governo não consegue colocar em prática os recursos que estão previstos. Eu dou um exemplo em relação ao que nós temos para investimentos em alguns setores, por exemplo, na área do urbanismo, do que estava previsto do ano de 2012, apenas 9% dos recursos previstos se conseguiu implementar. Em relação à área da saúde, apenas 27% conseguiu se implementar. Ou seja, existem os investimentos, isso é uma demonstração da fragilidade da administração pública brasileira. Veja só, tu tem um recurso para a saúde, tem um recurso para a educação. Educação até foi um pouco melhor, chegou a 45% do orçamento previsto. Ou seja, o que nós vemos é que o Estado brasileiro, com a concentração do poder em Brasília, muitas vezes não dá condições de se entregar o produto lá na ponta. Esse quadro que o senhor trouxe aqui, qual é o recado que esse quadro dá? Porque, exceto para a defesa nacional, todos os outros itens de execução de investimentos no país ficaram abaixo de 50%. O governo prevê um gasto e gasta metade para baixo do que estava previsto. O que explica esse quadro? Esse quadro explica que falta planejamento no Brasil. Mas não tem um Ministério do Planejamento? Que tem dificuldade de fazer a implementação das Por quê? políticas. Porque não foi feita uma discussão com forma antecipada das necessidades do país. Eu fui parlamentar há muito tempo e muitas vezes o cidadão que está num ministério ou na Casa Civil ou na presidência, enfim, da República, ele atende muito mais à pressão da semana ou à pressão do mês e não planeja o Brasil a médio e longo prazo. Isso podia se pensar na época da inflação. Hoje nós não podemos continuar pensando assim. Esse é o grande desafio que o Tribunal de Contas da União quer propor para a sociedade, que é a melhoria da governança, planejar a médio e longo prazo. Se nós não aperfeiçoarmos o Estado brasileiro, nós não teremos condições de combater a corrupção. E democracia, o fundamental numa democracia é ter o controle, ter a capacidade da sociedade fazer o controle social, saber, através dos meios de comunicação, através da imprensa, através do Congresso Nacional, através de todas as formas de comunicação, nós temos capacidade de mostrar o que está acontecendo. Para que o coletivo, que é a população geral, e o que foi demonstrado isso nas manifestações, esteja vendo que os governos estão fazendo pensando no todo, na nação como um todo. E o que o tribunal está propondo, respondendo à sua pergunta? Nós mostrarmos, junto com os tribunais de contas, avaliarmos onde estão os problemas, onde estão as causas da falta de uma boa governança, de uma falta de uma boa gestão, para responder esse quadro. É comum, de tempos em tempos, haver uma reportagem dizendo: veja o estado do atraso das obras da transposição do Rio São Francisco. O senhor disse que falta planejamento. Agora, o governo federal, que comanda esse tipo de projeto, é comandado por um partido, que é o Partido dos Trabalhadores, que está há 10 anos e meio já no poder. Não é tempo suficiente para que já houvesse o planejamento? Eu acho que o governo ele teve problemas seríssimos no início, melhorou em algumas áreas. No início quando? No início, lá em 2002. 2003. 2003, né? Quando assumiu o presidente Lula. O número de obras que tinham problemas era muito superior ao que nós temos hoje. Melhorou em algumas áreas, mas ainda
há deficiência como um todo na administração pública federal, como também há nos estados e nos municípios. Em relação à transposição de São Francisco, eu vou pegar esse exemplo que eu citei para mostrar e dar para o telespectador, para o ouvinte, saber o porquê que as coisas não funcionam. Primeiro, foi apresentado um projeto básico deficiente, né? O primeiro projeto, que é o básico, com um valor de 4,5 bilhões. O que aconteceu? Depois foi apresentado um projeto executivo para aprofundar a execução, também com deficiência, porque o projeto básico estava deficiente. Como os projetos iniciais eram deficientes, o que aconteceu? As empresas que estavam se dispondo a fazer as obras, como os cálculos não foram feitos de forma correta, teve um valor que é estabelecido pela legislação de 25% de aditivos que foram praticamente todos ultrapassados. O que aconteceu? O projeto inicial não foi bom, o segundo projeto não foi bom, como consequência as empresas tiveram que fazer solicitações de aditivos e ainda nós temos hoje sendo feito licitações para as obras de transposição de São Francisco. Era para ser entregue em 2010, agora a previsão é 2015. O valor inicial era 4,5 bi, hoje já está em 8,2 bilhões. Dobrou. Dobrou o valor. Por quê? Não foi feito um bom planejamento. A previsão agora é 2015. Pela avaliação de momento do TCU, esse prazo vai ser cumprido? É 2015? É difícil de responder, porque, por incrível que pareça, eu vou te dar uma informação, tem licitações sendo feitas ainda, ou seja, por falta de um projeto básico lá atrás, bem feito, e um projeto executivo, tem licitações que estão sendo feitas ainda. Nós estamos em 2013, 2015, portanto, um prazo cada vez mais exíguo. Então, eu não posso responder que poderá ser feito tudo até 2015, porque vai depender dessas licitações que estão ainda em andamento. Há um risco? Há um risco, com certeza, de um atraso considerável. Já estamos atrasados 5 anos. Isso é falta de organização, de planejamento do Estado brasileiro. Em relação à Copa do Mundo agora, nós já detectamos sobrepreço em todas as obras e trabalhamos de forma preventiva, sem parar uma obra, nós detectamos sobrepreço de 650 milhões. No total de todos os estádios e obras? De todas, 650 milhões já foi detectado. Somado, isso inclui estádios e obras urbanas ali no entorno? É, mobilidade urbana. Então nós trabalhamos de forma preventiva. Nesse caso aí, são obras às vezes de responsabilidade dos estados, das cidades, algumas têm iniciativa privada. Esse sobrepreço se refere a todas? Ao conjunto, especialmente daquilo que nós temos uma participação direta, porque uma parte desses recursos são fiscalizados pelos tribunais de contas dos estados. E nós temos uma participação quando existem recursos federais. Mas já fizemos uma economia praticamente de 1,5 estádio, porque alguns estádios estão valendo aí em torno de o valor de 400, 500 milhões, outros estão com valores extrapolados, né? O de Brasília, por exemplo. exemplo, O de Brasília, nós próximo a 1 bilhão, não é? Passa de 1 bilhão. Nós não fiscalizamos o de Brasília porque foi feito com recursos próprios do Distrito Federal. Então, quem fiscaliza é o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Entendi. Agora, no caso das obras que ficaram no escopo aí do Tribunal de Contas da União, o total que extrapolou foi cerca de 650 milhões. 650 milhões. Estava com sobrepreço. E nós conseguimos fazer repactuações para as empresas diminuir. Trem-bala. O governo tenta já há algum tempo fazer a licitação do trem-bala e não consegue. Por quê? Um dos problemas mais sérios é que a obra tem um valor muito alto. Hoje está em torno de 30 bilhões de reais. E em todo o mundo, onde que existe obras desse porte, se o Estado não aportar, ele é deficitário. É difícil encontrar uma estrutura de trem de alta velocidade no mundo atual que não seja deficitário. O Estado tem que colocar parte dos recursos. Mas por que não saiu? Por que não saiu? Porque não estão querendo participar as empresas, porque as empresas querem ganhar, querem ter lucro. E a concessão é para 40 anos. Se estabeleceu um preço, o governo se responsabilizou de fazer uma parte. Antes o governo queria que a empresa que ganhasse fizesse tudo, depois o governo mudou agora no último. Qual o principal erro do governo nesse projeto? O principal erro do governo é não ter tido uma proposta mais estudada, mais planejada no início do processo.
e está se arrastando. Então, agora a previsão é de que seja somente feito para 2020.